Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit, edição manhã. A partir de agora você fica muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só essa história que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um homem que aparentava ter mais de 60 anos roubou 30 pares de alianças de uma joalheria que fica dentro de um shopping. Vamos ver mais informações com o repórter Anderson Nascimento. Um ladrão assaltou uma joalheria nesta última terça-feira e levou 30 pares de alianças. A loja fica dentro de um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, o ladrão estava com um comparsa de moto que o aguardava do lado de fora do shopping e juntos conseguiram fugir. Testemunhas afirmam que o homem, que aparentava ter cerca de 65 anos, estava usando um boné e uma máscara cirúrgica, alegando estar com pneumonia. De acordo com a PM, o homem anunciou o assalto depois que a atendente mostrou o jogo de alianças, indicando que havia um objeto dentro da mochila, como se fosse uma arma. As vítimas afirmam que ele colocou o mostruário na mochila e pediu para as atendentes não acionarem o botão de pânico da loja. O ladrão saiu do estabelecimento e, ao encontrar dois seguranças do shopping, mostrou a bolsa e fez menção de segurar algo como uma arma. Os agentes realizaram buscas no entorno e não encontraram o ladrão. A ocorrência foi encaminhada para a 52DP em Nova Iguaçu. A assessoria do Top Shopping informou que a ação foi rápida, não houve feridos e que a equipe do shopping está colaborando com as investigações. O shopping segue funcionando normalmente. E a Prefeitura de São Paulo proibiu o serviço de mototáxi. Mas mesmo assim o transporte continua circulando na cidade de forma clandestina. Os motociclistas oferecem até um cartão fidelidade para os seus passageiros. O serviço de mototáxi foi proibido na cidade de São Paulo. A justificativa da prefeitura foi o aumento das mortes no trânsito, que cresceu nos últimos anos. Segundo o sistema de monitoramento de letalidade do Detran, foram mais de 1.000 mortes só no ano passado. Mas isso não impediu a oferta clandestina do serviço. As motos são estacionadas em fila, como nos pontos de táxi, à espera de passageiros saindo das estações de trem. A procura pelo serviço é grande devido à praticidade e rapidez do veículo ao cruzar a cidade em um trajeto que levaria horas em outros meios de transporte. A maioria dos motoristas não usa coletes de segurança refletivos, exigidos por lei. E o único dispositivo de segurança para os passageiros são os capacetes higienizados. A tarifa do mototáxi é de R$ 6,00 em média para qualquer bairro da região ofertada, a metade do valor de veículos por aplicativos, que custam de R$ 12,00 a R$ 15,00. E os motociclistas também oferecem programa de fidelidade, com corrida gratuita no final da tabela para motivar o aumento no número de passageiros. A Anvisa decidiu que será obrigatória a retenção da receita médica para a venda das canetas de emagrecimento. Vamos ver. Os remédios têm se tornado cada vez mais populares no Brasil e no mundo. A categoria desses medicamentos é tarja vermelha e, de acordo com a classificação, só deveria ser comercializada com a apresentação da receita. Mas, na prática, isso não acontece. É comum que a comercialização seja feita sem prescrição médica e clientes sem documentos compram normalmente. Porém, essa prática vai mudar com a nova lei que foi votada pelos diretores da Anvisa. O principal motivo é que a população está fazendo uso descontrolado desses medicamentos que inicialmente foram feitos para pacientes com diabetes, mas com observações, eles também começaram a ser indicados para a obesidade. A decisão foi tomada pela Anvisa depois da divulgação de uma carta pelo Conselho Federal de Medicina, na qual os médicos defendiam a necessidade de um maior controle na prescrição dessa classe de medicamentos. E olha só, mais de 8.000 partidas de futebol serão monitoradas no Brasil este ano para reduzir as fraudes ou as suspeitas de manipulação de resultados. O último caso foi um indiciamento do jogador Bruno Henrique do Flamengo e, caso ele seja considerado culpado, o jogador pode pegar 6 anos de prisão.
A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas. O atleta é acusado de forçar uma expulsão em partida válida pelo Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos para beneficiar familiares em apostas que previam a aplicação de um cartão amarelo. Outros 9 suspeitos, incluindo o irmão e a cunhada do jogador, também foram indiciados. A investigação, que corre desde o ano passado, teve como base interceptações e mandados de busca e apreensão em 5 cidades, incluindo o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O caso agora está sob análise do Ministério Público, que poderá apresentar denúncia formal à Justiça. Enquanto isso, Bruno Henrique segue liberado para atuar pelo Flamengo, que declarou em nota oficial não ter sido notificado pelas autoridades e reiterou o compromisso com o fair play esportivo. O escândalo reacende o alerta sobre os riscos crescentes das apostas no esporte. Para conter fraudes, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou este ano que mais de 8.000 partidas do futebol brasileiro serão monitoradas por temporada. A medida inclui jogos masculinos e femininos e será viabilizada pela ampliação da parceria com a empresa de tecnologia esportiva Sportradar. A preocupação é global. Em 2024, segundo o relatório de integridade da própria Sportradar, foram identificados 1.108 jogos com indícios de manipulação no mundo, sendo 721 no futebol. No Brasil, os números mostram uma tendência de melhora. Houve uma redução de 48% nos casos suspeitos em relação ao ano anterior, especialmente nas divisões inferiores de torneios regionais e estaduais. Apesar da queda, os episódios recentes reforçam a necessidade de vigilância constante. Para especialistas, o monitoramento em larga escala e punições rigorosas são essenciais para proteger a integridade das competições e garantir a confiança de torcedores e patrocinadores. E o Exército Brasileiro decidiu pedir um maior investimento para reequipar a sua defesa. O apelo foi feito em consequência com o que está acontecendo no mundo. O comandante do Exército, General Tomás Paiva, defendeu o fortalecimento da área de defesa nacional com o aumento de investimentos em um contexto internacional que, segundo ele, exige atenção reforçada à preparação das Forças Armadas. As declarações foram feitas durante a cerimônia em comemoração ao Dia do Exército, realizada no Quartel-General em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A instituição militar completa neste sábado 377 anos de existência. Em sua mensagem oficial às tropas, conhecida como Ordem do Dia, o general citou o aumento dos gastos militares em países europeus como um indicativo da necessidade do Brasil manter suas forças armadas bem equipadas e bem preparadas. De acordo com ele, o cenário geopolítico internacional passou a demandar mais investimentos em defesa, com destaque para o impacto da guerra na Ucrânia e das políticas de segurança adotadas durante o governo norte-americano Donald Trump. O comandante mencionou que, diante das incertezas quanto à continuidade do apoio militar dos Estados Unidos, a União Europeia optou por ampliar investimentos em defesa com um montante aproximado de 5 trilhões de reais, buscando fortalecer a sua capacidade de reação a possíveis ameaças, especialmente relacionadas à atuação da Rússia no leste europeu. O general também enfatizou o papel institucional das Forças Armadas, defendendo que a imparcialidade e o profissionalismo sejam os pilares da atuação dos militares. A postura do atual comandante representa uma tentativa de distanciamento da politização vista durante o governo de Jair Bolsonaro, quando integrantes das Forças Armadas, tanto da reserva quanto da ativa, ocuparam posições chaves no executivo. Durante sua gestão, iniciada em 2023, Paiva tem buscado reorientar o papel do Exército, sinalizando que a instituição deve manter-se alheia às disputas políticas e cumprir seu papel constitucional com neutralidade. O compromisso foi reiterado na cerimônia que ocorreu no mesmo local, onde após as eleições de 2022, manifestantes pró-Bolsonaro acamparam em protesto contra o resultado das urnas. E você vai ver a seguir, feriado prolongado será de chuva e frio. E ainda, estimativa é que as vendas dos ovos de Páscoa aumentem 30% mesmo com os preços altos. Nós voltamos já.
Nós estamos de volta com mais notícias. E a previsão do tempo não é boa para quem pretende viajar neste feriado. De acordo com a Climatempo, uma frente fria que atinge o Brasil deve causar queda nas temperaturas e chuva nos próximos dias. Acompanhe a previsão. Mais um feriado prolongado se aproxima, mas o tempo não deve ajudar quem pretende aproveitar a data para viajar. Segundo os meteorologistas, uma frente fria que começa a se formar no sul na sexta-feira deve deixar o tempo instável em boa parte do país nos próximos dias. As condições para chuva no Brasil ainda estão altas devido à grande umidade que ainda está disponível e às altas temperaturas na atmosfera que estão acima dos padrões para esta época do ano. Além de impactar diretamente o sul, a frente vai avançar para o sudeste e deve chegar ao litoral da Bahia, o que deve trazer chuva para essas regiões. O sistema também deve espalhar um ar mais frio, de origem polar, sobre o país. O sul deve ser a única região que realmente deve sentir um frio mais intenso. Há possibilidade de geada no amanhecer de domingo e de segunda-feira. Já em boa parte do sudeste e do centro-oeste, o ar deve somente refrescar e diminuir a sensação de abafamento. E ainda as condições para a chuva, tanto para o feriado prolongado de Páscoa como o de Tiradentes, são altas para boa parte dos estados brasileiros. E uma pesquisa mostra que 64% das crises alérgicas acontecem por causa da mudança de temperatura. Vamos ver. Segundo a pesquisa da multinacional alemã Bayer, a mudança repentina de temperatura é um gatilho para crises e doenças alérgicas de 64% das pessoas que lidam com doenças respiratórias, como rinite, sinusite, asma e bronquite. Entre os sintomas mais comuns estão nariz escorrendo, congestão nasal, coceiras na garganta, nariz e o ouvido. O levantamento foi realizado com 702 pessoas que sofreram com alergias no último ano. 76% delas afirmaram que passaram por uma crise alérgica no último mês. Metade dos entrevistados relataram que as crises acontecem com frequência. E entre as doenças respiratórias, as mais recorrentes são a rinite, com 82%, e a sinusite, com 65%, enquanto a bronquite está com 17% e a asma com 16%. Essas são consideradas mais raras. Os especialistas afirmam que o clima pode desencadear crises alérgicas, assim como locais com poeira, mofo e ácaros, que são agentes que irritam as vias aéreas e contribuem para causar alergias. A pesquisa apontou que 79% dos entrevistados atribuíram ao pó o surgimento dos sintomas, 63% ao mofo e 50% aos ácaros. Além disso, especialistas reforçam a importância de se consultar com profissionais e, assim, buscar o tratamento adequado para amenizar as alergias, principalmente com mudanças bruscas do clima. E olha só, independente do lugar onde as pessoas vão passar este feriado, uma coisa é certa, não vai faltar chocolate para ninguém. E nem mesmo os preços altos devem afetar este consumo. A estimativa é de um aumento de 30% nas vendas dos ovos de Páscoa. Vamos conferir. O chocolate está cada vez mais salgado, mas não no sabor, e sim no preço. A alta do valor do cacau faz com que os tradicionais ovos de chocolate fiquem cada vez menos acessíveis. É o que diz o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E mesmo com os preços nas alturas, o consumo do produto deve aumentar. De acordo com as empresas de transporte logístico, são quase 2 milhões de caixas de ovos de chocolate enviadas para os comércios, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. E a preferência do consumidor é pelos ovos de Páscoa, mesmo com as barras de chocolate tendo o mesmo peso e sendo mais barata. O valor simbólico do produto pesa na hora de fazer a escolha, principalmente para as crianças. Classificada desde 1994 como uma espécie criticamente ameaçada, o pato mergulhão brasileiro já foi considerado extinto na década de 1950, até ter uma nova população descoberta. Longe do seu habitat natural em Praga, na República Tcheca, 5 novas aves nasceram após um esforço do zoológico local para levar esses animais e criar um programa de reprodução.
5 filhotes de pato mergulhão brasileiro, espécie criticamente ameaçada de extinção, nasceram no Zoológico de Praga, na República Tcheca. A informação foi compartilhada nesta quarta-feira por um criador, aumentando as esperanças de uma futura reintrodução da ave na natureza. Conseguimos 5 casais em outubro de 2023. Foi uma decisão difícil acomodar 5 casais, porque eles não podem ficar juntos. Cada casal precisa de seu próprio aviário, que além disso deve ter água corrente. Os 2 machos e 3 fêmeas nasceram em 29 de janeiro e são os primeiros patos mergulhões brasileiros nascidos fora da América do Sul. Quando conseguirmos criá-los, começaremos a expandir o programa de reprodução para outros zoológicos europeus. Tivemos sucesso com o primeiro casal este ano e esperamos que outros casais sigam o exemplo, porque podemos ver que há atividade lá. Segundo o responsável pelas aves do zoológico, o pato mergulhão brasileiro é o único de sua espécie encontrado no hemisfério sul e um dos anseriformes mais ameaçados, se não o mais ameaçado de todos, referindo-se à ordem de aves aquáticas, que inclui patos e gansos. A União Internacional para a Conservação da Natureza, que desde 1994 considera a espécie criticamente ameaçada, estimou em 2019 que sua população era de apenas 249 indivíduos e citou a construção de barragens e a poluição da água como as principais causas do seu declínio. E olha só, os pipeiros de 7 países diferentes se reuniram com um único objetivo: quebrar o recorde de mais pipas-baleias voando ao mesmo tempo. E o resultado foi um belo espetáculo marinho nos céus da França. Um desavisado que passar pela região de Berck-sur-Mer e olhar para cima pode até acreditar que o céu virou mar. O que aconteceu na realidade foi o 38º Encontro Internacional de Pipas, em que pipeiros de 7 países diferentes quebraram o recorde de mais baleias voando ao mesmo tempo no céu. São feras enormes, então dá um pouco de orgulho poder levantar tantas no ar. Aqui com estes grandes times que estão acostumados a fazer pipas muito, muito grandes, então é um prazer ver todas juntas voando. Há 2 anos, eu fabriquei uma baleine que fait à peu près 20 metros de long. 2 anos atrás fiz uma baleia de 20 metros de comprimento. Me levou bem 1 ano entre o planejamento no computador, cortar os painéis e costurar. Je dirais à peu près une bonne année. Apaixonados pelo ofício, os pipeiros afirmam que o objetivo é ultrapassar os limites, sempre ir mais alto, mais forte e onde há mais vento. Quem aproveita são os turistas, que desfrutam de um agradável dia de sol com uma bela vista. É realmente impressionante ver essas baleias desse jeito na paisagem. Elas são muito, muito grandes, é muito bonito de ver. Vi nas redes sociais que queriam quebrar o recorde de 20 baleias e vim ver, é realmente muito impressionante. E agora vamos conhecer Veneza, na Itália. Veneza é uma cidade no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 117 pequenas ilhas separadas por canais e ligadas por pontes. Ela está localizada na pantanosa Lagoa de Veneza, que se estende ao longo da costa entre as bocas dos rios Po e Piave. Veneza é famosa pela beleza de sua arquitetura e obras de arte. Ela também é conhecida por seus vários movimentos artísticos importantes, especialmente do período renascentista. A cidade italiana encanta os visitantes com seu charme e beleza únicos. Com sua arquitetura centenária e rica herança cultural, Veneza conquistou seu lugar entre os destinos mais cativantes do mundo. E como de costume no Redação Hit, vamos com uma câmera ao vivo de Veneza. E uma curiosidade sobre a cidade é que ela foi construída sobre mais de 100 pequenas ilhas conectadas por mais de 400 pontes. A sua fundação é uma obra de engenharia, com estacas de madeira cravadas no terreno pantanoso para suportar o peso das construções. Aliás, muitas dessas ilhas de madeira permaneceram intactas por séculos graças a um ambiente pobre em oxigênio que dificulta a decomposição. E com essas belas imagens de Veneza, eu encerro esta edição. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de semana e até mais!